Olá, minhas lindonas! E meninos também que acompanham o canal, começando mais um vídeo. E hoje, enfim, eu trouxe um vídeo voltado aí, né, pra mesa posta, pra você que curte esse mundo ou quer começar a criar suas mesas. E o tema é bem específico hoje, gente. São regras básicas de etiqueta mesa pra você começar a compor suas mesas de acordo com a regra de etiqueta. Então quem quiser conferir é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Bom, pessoal, a primeira coisa que vocês precisam saber é que mesa posta é para todos. Não importa, né, o seu nível social, que você pode sim montar todos os dias a sua mesa posta. O que é mesa posta? É colocar os itens na posição correta. E com o decorrer do tempo, né, à medida que você for fazendo, você for gostando, você vai incrementando com mais itens e também a decoração. Então aqui eu separei os itens principais para se montar uma mesa. E à medida que eu for mostrando, eu vou falando um pouquinho sobre a regra de etiqueta de cada um deles. E depois, mais pra frente, se vocês quiserem, um vídeo específico de cada categoria que eu mostrar pra vocês, eu posso fazer, porque aí a gente consegue exemplificar mais detalhes de cada um deles. E aí fica mais completinho. A primeira dica antes de você montar a sua mesa posta é você determinar qual cardápio será servido e também qual será a ocasião. Se vai ser mais informal, mais formal. Isso vai determinar os itens que você vai usar. O primeiro item é a toalha de mesa, trilho ou passadeira e também o jogo americano. Esses três itens, eles têm a mesma função, que nada mais é do que proteger a sua mesa. Ao invés de você colocar a louça direto sobre o tampo da sua mesa ou da sua bancada, você coloca sobre esses itens e assim você protege, né? Até mesmo de umidade, de arranhar e tudo mais. Como eles têm a mesma função, você jamais vai usar os três juntos. Então, se você optar por um trilho de mesa, você não vai colocar uma toalha por baixo. Se você optar por um jogo americano, você não vai colocar ele sobre uma toalha. Então, você vai sempre optar ou um ou outro. Eu separei esse trilho aqui, olha que lindo, gente. É de linho. É um trilho que fica super bem para uma ocasião mais formal. Olha esse que maravilhoso, também é todo de linho. Olha, branquinho, retangular. E ele tem essas pérolas assim, ó, nas laterais, fica super bonito. Esse aqui, gente, é um jogo americano retangular, mas hoje em dia, né, já existem os jogos americanos redondos. Inclusive, esse aqui é aquele de MDF, que ele pode ser usado como suplá e como jogo americano redondo. Qual que é a diferença? O jeito de você posicionar a mesa. A capa é toda em linho, tem essas pérolas em volta. E ele é uma capinha, né, que você coloca sobre a base de MDF. Então, esse aqui pode ser usado das duas formas, está correto. Já esses outros, né, tem somente a função de jogo americano e trilho, então não servem como outro item. Eu sei que vocês vão me perguntar, pá, mas onde que a gente encontra esses itens de mesa posta? Eu sei que tem muitas pessoas que são novas no canal e não conhecem, mas nós temos uma loja de mesa posta e decoração online, que é a loja palomasoares.com. Eu vou deixar o link aqui abaixo para vocês conhecerem. A gente tem vários itens para mesa posta, inclusive esses itens são da nossa loja, também guardanapo de tecido, porta-guardanapo, talheres bordados, tem vários itens legais, passa lá para conhecer. A gente envia pro Brasil inteiro e tá rolando também uma promoção que é acima de um valor em compras. Você tem frete grátis pro Brasil todo também. Então tá super bacana. E agora o suplá, que é esse aqui no caso, ou esse que é com base de MDF, como eu falei pra vocês. Esse aqui é plástico, mas tem também de vidro, tem vários materiais. E o suplá nada mais é do que um item decorativo, ele não é obrigatório. Então se você quiser montar a sua mesa sem o suplá, você pode montar que vai estar correto. Esse suplá, gente, ele acompanha o prato raso, ou seja, se você quiser usar com seu prato de sobremesa para servir entrada ou sobremesa assim, você não pode usar. Você somente pode usá-lo para acompanhar o seu prato raso. E aí sim você pode colocar o seu prato de entrada por cima. Tirou o prato raso, o suplá também sai. Então, esse aqui, gente, de plástico, quando ele tem essa marcação aqui, ele é usado somente acompanhado do prato raso. Agora, se você usar esse aqui, por exemplo, que é o de MDF, você pode usá-lo como um jogo americano redondo. Então, sim, você coloca, né, todos os pratos e quando você tirar o prato de entrada
o prato raso, que é o prato principal, e voltar com o prato de sobremesa, sim, você pode colocar por cima e pode servir nele, não precisa tirar. Então essa é a diferença. Esse suplá aqui usado como jogo americano redondo, você pode colocar os talheres por cima, que não tem problema. Agora, quando você usa apenas esse suplá, você jamais pode colocar os seus talheres aqui em cima. Agora sobre o guardanapo de tecido. Esse, gente, ele é todo em linho com renda guipi, é maravilhoso. Guardanapo de tecido você pode usar apenas um ou você pode colocar um outro por baixo, tá? Então tem essa opção de você colocar 2 guardanapos juntos. Claro que na hora que você for usar mesmo, você vai usar apenas um, mas você pode colocar 2 e um fica, no caso, como decorativo. O guardanapo de tecido, como ele é posicionado, você pode colocar sobre o prato, né, no caso aqui, ó, o prato de sobremesa que vai ser usado para entrada. Se você não for servir entrada, você tira o de sobremesa e coloca sobre o prato raso, ou você posiciona ele na lateral, que é do lado esquerdo, do lado do garfo. Então ele tem essas duas posições que estão corretas, ou acima do prato ou ao lado do garfo, no lado esquerdo. Se você não quiser usar o guardanapo de tecido, você pode sim trocar por um guardanapo de papel. Hoje em dia existem diversos guardanapos de papéis diferentes. Tem decorados, tem maiores, tem menores, tem diversos tamanhos e modelos. Esse aqui ele não é simples, ele tem uns lacinhos e não é aquele guardanapo pequenininho. Ele é um guardanapo maiorzinho assim, mas tem maiores do que esse também. E você vai usar o guardanapo de papel da mesma forma que você usa o guardanapo de tecido. E a posição ao colocar a mesa também é a mesma, ou sobre o prato ou do lado esquerdo. Vale lembrar que você não pode nunca usar os 2 guardanapos juntos na mesa. Então, se você optou pelo guardanapo de tecido, você não vai colocar o guardanapo de papel e vice-versa. Então, é um ou outro. Agora, com relação ao porta-guardanapo, ele é um item que não é obrigatório, porque é um item decorativo. Então, se você fizer uma dobradura que não for utilizar o porta-guardanapo, você não precisa usar e não tá errado. Você pode dobrar, colocar assim, não tem problema. Agora, se você colocar o porta-guardanapo no seu guardanapo de tecido, no momento que você for usar o guardanapo de tecido, você vai tirar o seu porta-guardanapo e vai colocar acima do seu garfo, tá? Do lado esquerdo também, e vai posicionar o seu guardanapo de tecido no seu colo. Já o guardanapo de papel, ele dispensa totalmente o uso do porta-guardanapo. Então, a posição de colocar o seu guardanapo de papel ou de tecido no seu colo é da seguinte forma: você pode colocar ele todo aberto, assim, ou você pode dobrar assim ao meio e daí posicionar no seu colo abaixo do seu umbigo, tá? Da linha do umbigo você coloca pra baixo. E depois você vai, né, usar e voltar para a mesma posição. Então essa posição, a regra certa de usar o guardanapo de tecido ou até mesmo de papel. Tira ele, coloca no seu colo, né? O guardanapo de papel, como ele é menorzinho, você pode colocar aberto. E pronto, é só começar o uso, já começa a sua refeição. Agora, se vocês quiserem que eu aborde depois mais sobre o guardanapo de tecido, de papel, tem muitas outras regrinhas, muitas outras curiosidades também que eu posso estar abordando em um outro vídeo mais detalhado. E vocês sempre pedem também pra falar como que lava guardanapo de tecido, jogo americano e tudo mais. Eu já fiz um vídeo aqui no canal super bacana, bem detalhado, então eu vou deixar o link aqui abaixo pra vocês conferirem como que limpa, gente, porque é muito fácil. Parece que tipo, vai usar, vai manchar tão bonito, né, tão limpinho, mas é muito simples de limpar, não tem problema. Guardanapo é realmente pra ser usado, sem dó. Então depois assistam esse vídeo que vai tirar várias dúvidas de vocês. Agora, gente, sobre as taças e também os copos, como que você deve posicioná-los à mesa? Taças, primeiramente, eu uso muito as coloridas. No meu caso, eu uso mais assim pra água, suco e refrigerante. Como a gente não ingere bebida alcoólica, eu uso mais esse tipo. Então a gente posiciona da seguinte forma: a primeira taça que você coloca é a taça para água. Esse aqui é o modelo de água, esse também, porém esse aqui no cristal é transparente, e essa é aquela de bico de jaca colorida. Você vai colocar primeiramente a sua taça de água, porque a água vai ser consumida durante toda a refeição, do começo ao final da sua recepção. Então ela é a primeira a ser posicionada. Se você, assim como eu, não bebe bebida alcoólica, você pode sim colocar 2 taças, tá? Para água. Uma, no caso, vai ser usada para água, a outra para suco ou refrigerante. Então você vai colocar as 2 assim. Agora, por acaso, se você bebe outros tipos de bebida, você vai colocar taças de água e depois você vai colocar
a taça de vinho tinto, a taça de vinho branco e, por fim, a taça de espumante. Aqui tá faltando uma taça no caso, tá, gente? Porque eu não tenho a outra, já que a gente não bebe bebida alcoólica. Então tá faltando uma outra taça, mas elas vão vir assim nessa sequência: água, vinho tinto, vinho branco e depois espumante no final. Ai, pá, não bebo bebida alcoólica também. Posso colocar uma taça e um copo? Pode. Ah, não quero colocar taça, posso colocar só copo? Pode também. Porém, vai ficar uma mesa mais informal. Agora, se você quiser colocar uma taça, por exemplo, de cristal para servir a água e o copo por um refrigerante ou suco, você pode colocar assim, ó, as duas, ou pode trocar a de cristal pela bico de jaca ou algum outro modelo de vidro mesmo, para ficar mais informal, e pode acompanhar um copo ou somente o copo, tá, gente? No caso de servir só um suco sem a água. Isso vai depender muito da sua recepção, mas a ordem é essa, sempre do lado direito, posicionada logo aqui acima, né, da faca. Então essa é a regrinha das taças e também dos copos. Já os talheres, eles são um pouquinho mais complexos, porque são muitos talheres. Tem talheres para peixe, para chá, para café. É aquilo que eu falei no início, depende muito, né, do cardápio a ser servido e da ocasião. Mas eu vou mostrar pra vocês o básico. Depois, como eu falei, se quiserem algo mais específico, eu gravo um outro vídeo. Então vamos começar pela faca. Aqui eu tenho a faca principal e também a de sobremesa. A faca, ela vai ser sempre colocada do lado direito na mesa. E a faca você só pode usá-la com o seu braço direito, tá, gente? Então você usa realmente a sua mão direita para utilizar a faca. E ela é posicionada assim, ó, a principal e depois a de sobremesa, que no caso vai ser usado para entrada, caso a sua entrada seja algo assim para cortar. Se não for, não precisa colocar os talheres de sobremesa para usar para entrada. E vai seguir a ordem, de fora para dentro, que você usa os talheres. Agora, o garfo, aqui também tem o principal e o de sobremesa, ele é sempre colocado do lado esquerdo e você pode usá-lo sim, tanto com a sua mão direita quanto com a sua mão esquerda, não tem problema, das duas formas você pode utilizar. Coloca aqui o garfo principal e depois o garfo de sobremesa usado para entrada. Assim, ó, essa é a posição correta. No caso da colher de sopa, você só vai posicionar lá a mesa se você for servir uma sopa, um caldo. Fora isso, você não vai colocar. Agora, ai, pai, eu vou servir uma sobremesa, né, na minha recepção. Já coloquei aqui meus talheres principais, coloquei os talheres de sobremesa para entrada. E aonde que eu vou colocar os talheres mesmo que eu vou usar para servir a sobremesa? Se você quiser posicioná-los logo no início da recepção na sua mesa, pode também. Mas senão você pode colocá-los no final, juntamente com o prato ou, né, a taça de sobremesa que você for usar para servir. Então aqui no caso, se eu quiser colocar no início, como é que eu faço? Eu pego o meu garfo ou a minha colher de sobremesa e vou posicioná-los aqui assim, ó, no meu jogo americano ou na toalha ou até mesmo no trilho, né, o que você optar, acima aqui do suplá, você vai posicionar. E qual que é a ordem correta? O garfo virado aqui pro seu lado direito, assim, tá? Desse jeito. E a colher acima do garfo virada para o lado esquerdo. Porque quando você puxar, olha, ele volta para a posição inicial. Então, essa é a forma de você posicionar os talheres de sobremesa, se você quiser colocar logo no início da sua recepção. E a colher de sopa, ela também fica sempre do lado direito da mesa. Agora os pratos. Quando que você vai usar dois pratos na mesa? No caso, o raso e de sobremesa. Quando você for servir uma entrada, que você precisa de prato, você vai colocar aí o prato de sobremesa e o prato raso, que é o prato para o prato principal. Então você vai posicionar, caso você optar pelo suplá, como eu falei, ele não é obrigatório, ele é decorativo. Você vai posicionar primeiro o seu prato raso sobre o suplá, depois você pega o seu prato de sobremesa e coloca sobre o prato raso, e daí você serve a sua entrada. Você só vai usar os dois pratos um sobre o outro quando você for servir uma entrada que precisa de um prato. E a mesma coisa com os talheres, tá bom? Agora, pá, não vou servir entrada que precisa de prato. Ai, não vou servir uma entrada. Vou direto servir o prato principal. O que que eu faço? Você não coloca esse prato aqui no início. Você só coloca assim, ó. Somente o prato raso na sua mesa. Dispensa o outro pratinho. Ah, pá, mas como que eu faço para poder servir a minha sobremesa no final? Onde que posiciona esse prato para servir a sobremesa? Você pode fazer da seguinte forma. Já que você vai usar esse aqui primeiro para entrada, você não vai colocar o seu prato de sobremesa
também aqui na mesa, gente, senão vai até atrapalhar, né, na hora que for comer e tudo mais. Então você pode deixar o seu pratinho de sobremesa ou a sua taça na cozinha ou no seu aparador de apoio. Quando você for servir a sobremesa, todos esses pratos já vão ter saído da sua mesa. Então, saiu o prato raso, sai também o supply, isso tudo aqui sai. E aí vem somente o prato de sobremesa para o seu jogo americano ou para sua toalha. Lembrando que esses talheres para entradas principais, eles também vão sair juntamente com os pratos. Afinal de contas, eles já vão estar sujos, né, usados. Então vai ficar aqui na mesa somente o prato de sobremesa e os talheres que a gente tinha posicionado no início. Você pode colocá-los juntamente com o pratinho. Então fica dessa forma aqui, com as taças, é claro. Eu só tirei aqui para poder exemplificar e ficar mais fácil para a visão para vocês. E aí vocês me perguntam, pá, mas como que a gente tira, né, essas louças que já foram usadas? A própria anfitriã, gente, ela que retira todas essas louças, também os talheres já usados, e você vai retirar assim com uma bandeja. Então escolhe uma bandeja que seja assim, fácil pra você manusear. No caso, essa daqui tem essas alcinhas, ela é de madeira, ela é ótima. E colocar as louças dentro e levar pra sua cozinha. Então é assim que a gente faz, vai retirando, colocando na bandeja e levando. E isso é feito pelo anfitrião ou uma pessoa que esteja aí te auxiliando na hora da sua recepção. Basicamente é isso. Parece assim confuso, parece muita coisa, muita informação. Realmente é bastante informação, mas não é confuso. Com o decorrer do tempo, você vai colocando isso em prática, vai ficando muito mais claro, vai ficando mais fácil e rapidinho você pega. Quando você vê, você já tá fazendo tudo certinho, já tá colocando os itens corretos. Agora eu vou mostrar pra vocês como montar uma mesa de acordo com as regras de etiqueta, com essas diquinhas que eu dei pra vocês de cada item. Então vamos lá, gente. Posicionei primeiramente aqui o trilho. Eu vou usar esse aqui como suplá, tá? Que é aquele com MDF. Ele é muito lindo e tem essas pérolas em volta. Vou colocar aqui o prato raso, o prato de sobremesa para entrada. Vou colocar aqui, ó, o guardanapo de tecido em linho com renda guipi dentro do prato. E a dobradura fica a escolha de vocês, é a critério mesmo. Tem diversas dobraduras, depois se vocês quiserem um vídeo só sobre como dobrar guardanapos de algumas formas diferentes, vocês me falem. Lembrando, né, que o guardanapo de tecido poderia ficar aqui, ó, do lado dos talheres, mas eu vou colocar aqui por cima. E agora vamos colocar aqui os talheres de sobremesa, os talheres principais e os talheres de sobremesa que são para entrada. Então fica assim, ó, faca do lado direito, garfo do lado esquerdo. Vou colocar essas duas taças que tem a mesma função, né, que pode servir água ou suco. E tá pronta a mesa, gente, tá montada de acordo com as regras de etiqueta. Para uma ocasião mais especial, um jantar ou até mesmo um almoço assim mais especial, por ser uma mesa mais elaborada. Uma mesa simples eu dispensaria o uso do suplá, ou colocaria um mais simples, ou até mesmo um estampado para dar uma quebrada. E não colocaria, no caso aqui, os talheres que são em prata. Também já fiz resenha pra vocês aqui no canal. Enfim, pessoal, esse é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas, que vocês coloquem em prática, que ajude vocês aí no dia a dia para poder montar a sua recepção, começar a montar a mesa posta mesmo, trazer isso para sua vida. A mesa posta, gente, é muito mais do que a regra de etiqueta ou simplesmente, né, decoração. A mesa posta, ela traz um relacionamento familiar. Às vezes, com tanta correria no nosso dia a dia, a gente acaba esquecendo, cada um come de um jeito, de uma forma, para um lado. Quando você se assenta à mesa para fazer suas refeições e tá tudo assim posicionado certinho, parece que tudo fica mais gostoso. Sem falar que a mesa posta, ela acaba proporcionando momentos inesquecíveis para nossa vida e realmente ela aumenta assim o relacionamento, porque você se senta com tanto prazer em ver aquilo tudo preparado com tanto carinho que aquilo se torna um momento único. Então é isso, espero que vocês tenham curtido. Se gostaram desse vídeo, clique em gostei, compartilha com as amigas. Se você tá chegando aqui agora, não deixe de se inscrever, clique em inscrever-se aqui abaixo. Lembra também de ativar o sininho para ficar ligadinho em todas as novidades em primeira mão. Me sigam nas redes sociais e é isso. Se vocês quiserem mais vídeos relacionados a esse tema, vocês comentem aqui abaixo que em breve eu posso estar gravando pra vocês. Aproveite e deixe sua sugestão do que você quer saber sobre mesa posta, sobre etiqueta, qual vídeo você quer mais detalhado sobre o que eu abordei pra vocês nesse vídeo. E lembrando que nós temos uma playlist também somente sobre mesa posta, que eu vou deixar aqui abaixo pra vocês conferirem, e também a playlist de Recebendo em Casa. E é isso. Beijinhos, fiquem com Deus. Obrigada por me assistir e até mais. Tchau!